Rural Juazeiro, cidade educadora, aula em rede. Mais uma aula sobre a República Velha. Agora, pensando no processo econômico, né? E com o processo econômico vem também a modernidade, né? A modernização da indústria começa, né, ainda no seu processo embrionário, só que agora é um pouco mais amadurecida. Então, na economia da República Velha, nós temos a predominância da produção cafeeira, grande lavoura agroexportadora, aquilo que a gente já viu lá na aula anterior, né? Que, pensando na política do café com leite, só que agora o café, aqui nesse contexto, ele é mais poderoso, economicamente falando, né? Politicamente são iguais, mas economicamente o café foi conhecido, né, como o nosso ouro negro, então, por ter muito valor. Então, o açúcar para o mercado interno, então agora nós temos uma produção de açúcar que antes, lá, né, no Brasil colônia, era o país, era o carro-chefe da economia, né, da economia desse Brasil colônia. Agora que ele é bem tímido, ele é só para a produção interna, porque nós temos aí, sofremos a concorrência, outros países que antes não eram produtores de açúcar passam a produzir também açúcar, e agora o Brasil tem uma produção tímida, uma produção interna. Aí agora nós temos a força da produção agrícola do algodão. Por quê? Porque ele vai ser a matéria-prima, né, para as indústrias têxtil nacional, né? Mas antes ele era muito forte como produto de exportação, né? Nós temos que pensar que lá fora, ou seja, no mundo, a industrialização é muito mais avançada que a nossa. Então, eles estavam produzindo, enquanto que a gente ainda estava no processo embrionário industrial. A Europa já era, né, uma força, né? Os países europeus eram potências industriais, né? E a matéria-prima, muitas delas, no caso do algodão, saia muito daqui, saia da América, né? Também saia dos Estados Unidos. Então, o Brasil e os Estados Unidos foram um dos maiores produtores de algodão do mundo, né? Só que agora aí sofremos uma perda lá no mercado internacional, então a produção ficou nacional, certo? Aí temos também o cacau no sul da Bahia, né? Nossa Ilhéus, Itabuna, Canavieiras, Prado, enfim, o sul da Bahia passa a ser um grande, né, exportador do cacau, até o ingresso do cacau africano produzido por ingleses, ou seja, os ingleses descobriram lá o cacau africano e como eles colonizavam muitos países africanos, então eles passaram a produzir esse cacau também, e o nosso ficou agora, não mais agora como grande produto de exportação. Aí ainda temos a borracha, né? A borracha vai ser o suprimento de quase a totalidade da demanda mundial até a década de 10. E aí o enfrentamento da concorrência internacional a partir da década de 20. Observe, década de 10. Primeira Guerra Mundial, 1914. Então, o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial como fornecedor dessa matéria-prima para, como eu falei na aula anterior, para a construção, né, para a elaboração de artefatos feitos com borracha, que fazia parte do material bélico, do material de guerra, do material do aparato para a guerra. Então, essa é a participação do Brasil, né? E vamos sofrer a concorrência internacional lá na década de 20, depois da guerra, né? Então, ainda no processo econômico, vamos analisar um pouco a industrialização no Brasil, né? Nesse processo, né, vai acontecer a aplicação da capitais que também eram originários
da produção de café, né? Ou seja, vai haver um investimento econômico, né, nas indústrias, oriundos do ganho com o café, né, com o que se foi adquirido, né, com o café, com as vendas de café, já que éramos os maiores produtores de café do mundo também. Então, a concentração industrial vai se dar em São Paulo com 31%, 13,3% no Rio Grande do Sul, 11,5% no Rio de Janeiro e em Minas Gerais 9,3%, certo? Ou seja, processo embrionário, agora um pouco mais avançado, nós temos aí as indústrias têxteis de têxtil de São Paulo, né? Os produtores de tecido em São Paulo, que vai ter uma porcentagem maior, né? E acompanhado pelo Rio de Janeiro, não é isso? Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, e mais timidamente Minas Gerais, né? O impulso, por ocasião da Primeira Guerra Mundial, a formação do movimento sindical. Aí começa a surgir os movimentos trabalhistas, né? Começa a surgir as ideias sindical, o movimento de formação do movimento sindical no Brasil, certo? Que a gente vai ver também lá na frente, né? O sindicalismo revolucionário, de orientação anarquista, defensor das greves, né? Isso vai acontecer com a chegada dos imigrantes. Os imigrantes serão os responsáveis, né? Assim, por estabelecer, por ficarem insatisfeitos com o que se ganhava como mão de obra, né? Mas vai ter a adesão, claro, de brasileiros. Quando eu falo os imigrantes, eu estou falando do povo que veio substituir a mão de obra escrava, mas também fortalecida por brasileiros, claro, né? Que também perceberam essa situação. E o sindicalismo católico, que buscava afastar os trabalhadores da influência anarquista e socialista. Então, o anarquismo e o socialismo no Brasil começa nesse momento e ganha força mais à frente, né? Aí nós temos as tensões e revoltas, né? Que eu vou falar aqui um pouco rápido, porque a gente vai ver isso depois, né? O messianismo, a guerra de Canudo e de Contestado são guerras que têm o cunho religioso, né? Nós temos aí a figura do Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro, que tinha seu discurso religioso, né? Contra as leis vigentes da ocasião, ou seja, contra as leis da República. Ele dizia que a terra não tinha dono e a terra era de todos. Esse era o discurso de Conselheiro, né? Aí em Canudos vai acontecer o agrupamento de sertanejos, né? Onde foi fundada a Cidade Santa de Belo Monte. Então, aqui foi onde os conflitos se deu, a primeira igreja que Conselheiro construiu lá, né? Atração populares de miseráveis em Belo Monte, ou seja, as pessoas que desprovidas do básico para sobreviver, eles acabaram aderindo, né, às ideias de Conselheiro e foram para lá habitar Belo Monte. A adoção do sistema comunitário de produção de vendas de excedentes, normas próprias sem políticas de impostos, proibição à prostituição e bebidas alcoólicas. E isso eram as leis criadas por Conselheiro, né, para se viver lá em Belo Monte. O temor a ser uma influência sobre a população sertaneja, o fomento, a perseguição e a difusão de descrições manipuladas sobre a população e sua forma de vida. Isso foi o que o governo que era contrário a esse movimento, implantou na cabeça das pessoas que tinham que ser contra um movimento de Canudos, né? A adesão do governo federal se envolveu e enviou tropas do exército para derrotar Canudos. Mas Canudo não se rendeu. Um preto alto, um caboclo velho, coxo,
de cabelos e barbas brancos, outro caboclo ainda moço, e agarrado a uma Mannlicher, ainda fumegante, um menino de 16 ou 17 anos no máximo, 4 apenas, diante dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Isso é um trecho do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Quem não conhece, leia. Esse é o desafio semanal, é o desafio da semana, pessoal. Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre a história dos sindicatos no Brasil. O assunto encerrou com as tensões, mas lembra que a gente viu lá o início do movimento sindical aqui no Brasil. Então eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre esse movimento. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Que Deus esteja com todos vocês.